comece o seu destino preparado e domine as técnicas para a criação de qualquer. Acredite e consiga esse objetivo. O link na descrição. Cadeira se movimentando, sabe? Sim, arrastando sim. no meio da noite. Isso, como que Deus permite isso? Ou como uma coisa espiritual, uma coisa tem acesso a esse mundo e muda coisas materiais? Deus permite por causa da liberdade que deu ao homem e aos anjos. De livre-arbítrio ao homem. E aos anjos também. Os anjos também têm livre-arbítrio, né? E têm algumas capacidades naturais. E quando o homem pede expressamente, né, a essas forças que entrem neste mundo, isso abre as portas, digamos assim. Então eles conseguem atuar mais do que, para além das simples tentações, né? E fazer estes distúrbios extraordinários. Para estes distúrbios extraordinários, os remédios é que são os exorcismos, as bênçãos, né? Tudo isso. Agora, que eu padre, falei. o senhor fala horóscopo e tudo, né? Mas, por exemplo, ler um livro por inocência Sim. pode contaminar? Uma música por inocência pode contaminar? Sei lá, alguém... tipo de música? Não, eu tô perguntando, né? sim. Tô perguntando. Vamos supor, você vai num lugar, recebe uma oração, Sim. sei lá, de alguém que é ligado à magia ou à adivinhação e tal. Foi por inocência. Sim. Por inocência pode contaminar? Por exemplo, eu tô lendo um livro ali, eu tô buscando, por exemplo, no caso aqui, o Vilela citou, eu tava buscando alguma coisa no combate espiritual, lendo e tal, não sei o quê. Certo. Tá. Então, é preciso ser prudente, né? Obviamente que para eu pecar, para eu dar a abertura ao demónio, eu tenho que fazer esta escolha. Sim. Então essa é que é a alma do pecado, né? A música que você tá falando, por exemplo, MC Pipoquinha já... o demônio já... Quando o MC Pipoquinha já baixou o demônio na hora, né? Já começa a rebolar e tal. Então, mas com a música às vezes é delicado porque tem muita banda que faz um conteúdo na letra que tem algumas invocações ao demónio, que tem já na letra, né? Eu digo isto, que eu também quando era novo eu tocava bateria, tinha uma banda, e tocávamos as coisas mais pesadas. Sim. E quando Jesus começou a abrir para mim os olhos, eu comecei a perceber que um montão de discos CD que eu tinha, que nem podia dar para ninguém, porque eu fui ler as letras, eita, não tem cura, né? É coisa pesada, né? E a gente estar repetindo aquelas palavras, no fundo estamos repetindo invocações, um pouco inconscientemente, mas é imprudente, né? Pronto, mas o pecado de adivinhação e de magia implica uma escolha, como eu dizia, de querer ser iluminado por uma fonte de conhecimento espiritual que não é o Deus criador do céu e da terra, né? Quando eu quero isso, eu estou abrindo o coração, mesmo que quem me está fazendo as cartas seja um charlatão. Eu peco, ele também peca, porque quem me ilumina são as cartas, são os búzios. Isso é que me ilumina, isso é que me mostra qual é o caminho. Isso é interessante, a pessoa não precisa nem ter poder, não precisa nem ser um bruxo. Não. Só o fato de eu me abrir a isso e renegar o poder de Deus já é uma brecha, né? E já é um pecado. Eu no fundo estou dizendo, pecado. Deus, a sua palavra não me resolve os problemas, não me ilumina a minha vida. E diretamente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Exato. O primeiro mandamento não em si, terás você já vai outros de frente, deuses, né? não terás outros Isso, deuses. não terás outros O Antigo deuses. Testamento é sempre isto, não terás outros deuses. Não. Os outros deuses são falsos deuses. Pronto. E com a magia a gente faz a mesma coisa. Bezerro de ouro, né? Não com uma fonte de conhecimento, mas com uma fonte de cura ou de poder. Né? A gente procura uma graça, não do Deus criador do céu e da terra, mas de uma força espiritual, né? E às vezes até uma coisa boa, né? Arrumar um marido, arrumar emprego, né? Não adianta a intenção ser boa. O problema é recorrer a essas coisas. Exato. Eu não posso fazer o mal por uma boa intenção, né? Fazer o mal é fazer o mal, né? E o lance de comida consagrada, sim, comida também tem esse perigo, né? Então, tem muitas maneiras de fazer o malefício, ou seja, fazer mal a alguém com a ajuda do demónio. Uma das mais normais, mais correntes é... Convencionais, as normais, padre? Normais? Uma das mais frequentes é com comida ou bebida, que normalmente as pessoas dão de presente, colega de trabalho, familiar, e nos exorcismos as pessoas reagem muito ao aparelho digestivo, começa arrotando compulsivamente, enquanto o padre reza, ela arrota, vomita. Eu tenho um cesto com um saco de plástico sempre pronto do lado, porque as pessoas vomitam, às vezes sai uma espécie de uma espuma branca, às vezes sai mesmo coisas estranhas, que a gente nem sabe bem o que é. Gosma, preta, sim, umas massas estranhas, pode sair muita coisa, mas normalmente não sai nada, só arrota, ou sai uma espécie de um cuspo, né? E às vezes, digamos, por o número 2, né? Por baixo, sai coisa estranha, e as pessoas incham, às vezes muito, parece na hora da oração? Sim, na hora da oração.
Tudo isso pode acontecer. E normalmente são pessoas que foi feito um malefício com comida ou com bebida, né? Usado em rituais para fazer mal. Mas a gente se protege disso que rezando antes de comer a comida? Por exemplo, a Deus, como que faz? Por exemplo, os cristãos... eu faço isso sempre só para ter a garantia, entendeu? E bem... Mesmo que seja... Minha sogra, quando vem aqui, por exemplo, e ela certo, cozinha, claro. Aí eu rezo 2 vezes. Porque eu sei que ela colocou alguma coisa lá pra mim, entendeu? Pronto. Jeito. E a gente brinca, mas infelizmente eu tenho casos que são esses mesmo. É dentro da própria família, às vezes irmãos por zanga de herança, não sei o quê. E acaba fazendo isso. Você vai num restaurante, você não sabe quem preparou aquela comida, você vai no. Mas uma coisa, ele preparou um trabalho ali ou só pela inveja pode contaminar? Não é só a inveja. É pelo malefício. Ele vai desejou, faz um trabalho com alguém, de consagração, um bolo, né? E depois vai e oferece para o irmão ou para o cunhado um bolo, o cunhado come o bolo e começa a ter problema. Pronto. Então é bom abençoar os alimentos. Sim, Jesus abençoa. Sempre a vontade vinha no quarto da pessoa. Sim. E ali um objeto de isso. Um objeto que tinha no quarto, uma pomba que representava o Espírito Santo. Sim. Uma pomba bonitinha, sim. Né? Comprado no lugar consagrado, certo. Né? E nós estávamos rezando, olhamos para aquilo ali e chamou a atenção. E a gente pediu, você se importa se a gente quebrar isso daqui? E justamente isso. Quebrou, tinha um tufo de cabelo dentro. E aí passou. Não, isso aí você compra em lojas que às vezes vende... imagens religiosas, sim, mas muitas vezes também de coisas consagradas. Não vem das lojas, vem mais dos locais, vem mais das pessoas que trabalham no oculto, né? As pessoas que vê o que é melhor. Ele é religioso, então vamos oferecer isso que ele vai aceitar e não vai ver mal nisso. E usam isso no trabalho, no malefício, e depois levam para ele. E depois que tirou a pessoa? O ideal é queimar, destruir fora da casa, né? E bom, não dentro da casa. Não dentro da casa. É bom rezar sempre, primeiro um Pai Nosso, né? E depois queimar fora da casa, se der para destruir. Às vezes tem coisas que têm metal, não dá para destruir, né? Agora também não é preciso, tem pessoas que exageram, então esvazia a casa, não sei o que. Tranquilo, se não tem motivos, se não acontecem coisas estranhas, não é preciso inventar problemas. Né? Agora, se a imagem aparece virada, se a luz não sei o que, algo está errado. Então a gente começa indo por partes. E talvez lembrar que o ponto principal não é o objeto, às vezes o presente que chega, às vezes é a brecha que a pessoa tem na vida. Também muitas vezes, né, padre? Porque a pessoa recebe um objeto, mas se a pessoa busca Deus, está na graça de Deus, não tem problema. Mal não vai prevalecer. Não tem problema. Então, coisas enterradas também, né? Já soube também, né? Isso é mais quando acontece com os terrenos, com as casas. Quando a inveja é da casa, ou assim, as pessoas fazem muita bruxaria no terreno da casa, enterram. Às vezes os malefícios são direcionados só a um aspecto da vida da outra pessoa. Por exemplo, levar à miséria. E então aquela pessoa tem um montão de problemas na vida financeira, não consegue emprego. Às vezes é só separar um casal. Às vezes é matar a pessoa, então tem muito problema de saúde. Então às vezes são muitas coisas, porque digamos, a pessoa que fez em muita coisa, né? Fez para muita coisa. Mas eu vejo que os casos que eu recebo, normalmente as pessoas são atacadas em um aspecto da vida pelo demónio por causa de um malefício feito contra uma coisa concreta. Isso de separar casal, por exemplo. Sim. Quais histórias que você já escutou? O que tentaram fazer para separar o casal? Então, malefício, né? Tive um caso, né, da famosa sogra, né? Acontece muito, eu faço muitas perguntas. Famosa sogra. Não é mito, né, padre? Então, mas eu pergunto logo. Há perguntas que ajudam muito a identificar a possível causa. Por exemplo, as pessoas começam contando, estão mal, eu pergunto, há quanto tempo está mal? Há 10 anos. Mal no relacionamento? Não, mal nos distúrbios estranhos. Né? O que é que está acontecendo estranho? A sua vida mudou quando? Há 10 anos. E eu depois pergunto, há 10 anos o que é que aconteceu? Mudou de emprego? Casou? Né? E isso dá tudo pistas, né? E elas dizem às vezes, casei, desde que eu casei comecei a ficar mal. E depois eu pergunto, alguém não foi ao casamento? Por acaso, houve alguma antiga namorada ou namorado que ficou bravo com a situação? Houve alguém da família próxima que não queria o casamento? São tudo perguntas importantes e muitas vezes a gente consegue identificar. E quando se reza no exorcismo,
eu rezo diretamente sobre as causas e o demónio reage muito, com muita violência quando a gente põe o dedo na ferida, né? Portanto, eu digo, por exemplo, sangue de Jesus vindo sobre o casamento deles, e quando o malefício for feito contra o casamento, aquilo, o demónio é como pisar o calo, né? E depois digo, em nome de Jesus eu destruo qualquer bruxaria que a pessoa tal, diga o nome, possa ter feito para dividir o casamento, para destruir o casamento. Se eu disser a verdadeira causa, e isso melhora muito logo a pessoa, né? Quando a gente, por isso interessa ao exorcista gastar algum tempo no colóquio, né, perguntando para perceber qual é que é a causa. Às vezes são mais que uma, porque a pessoa teve coisas em criança e depois mais tarde teve outras, então é preciso ver um pouco a história e quais é que foram, no fundo, as portas de entrada, digamos assim, para tentar cortar ali por a raiz, né? E além da sogra, também pessoa de fora querendo... Sim, como eu digo, ex-pretendentes, né? Tem sempre a ex-namorada que depois ele foi-se embora, casou com a outra, né? Então ela ficou brava, ela não sei o quê. Então, isso acontece um bocado. É Ele triste. faz o quê? Procura uma pessoa dessas para fazer uma magia? Sim, sim. É, para se vingar. Nesse caso, uma magia negra, né? Às vezes fazem, por exemplo, fazem para conseguir conquistar aquele namorado ou aquela namorada, né? Tenho casos desses, pessoas que no fundo foram vítimas de malefícios para tipo encantamento, né? Para prender eles afetivamente àquela pessoa. Isso é possível e é mesmo estranho, né? As pessoas... E depois, se a outra pessoa reza e não quer e não sei o quê, vai e casa com outro, então a seguir faz um para se vingar da pessoa, né? Então tudo isso acontece com alguma frequência, é triste, né? É triste. Emprego também, do cara desejar emprego a vaga da pessoa. O emprego típico é, quando eu pergunto e as pessoas dizem, estou mal há 6 anos, e há 6 anos aconteceu alguma coisa, eu fui promovido, fui promovida, coisa, e alguém ficou zangado, não terá alguém tido inveja, sim, havia uma colega que estava há mais anos no serviço, ela pensava que ia ser ela e tal, e não foi, né? Mas ela trata muito bem, não faz nada e tal. E depois eu perguntei, ela deu algum presente para você? Deu, às vezes dá uns bolos, e somos amigas, a gente vai comer, né? Depois eu rezo no exorcismo sobre esse tema, e isso ajuda-me a perceber se é ou não, né? Se o demónio não reage muito, provavelmente não é, mas quando é o dedo na ferida, ele fica bravo, né? Quando a gente descobre, né? Como que descobre? A pessoa manifesta na pessoa? Manifesta na pessoa. Durante o exorcismo, o demónio manifesta-se, né? E sofre, digamos assim, enquanto o padre está rezando, e pronto, e como eu digo, eu rezo, há uma parte do exorcismo em que eu rezo nessas várias possíveis causas, né? Sangue de Jesus vindo sobre o casamento, vindo sobre o trabalho, vindo sobre a casa, vindo sobre os filhos, vindo sobre a fertilidade, vindo sobre, né, a saúde, vindo sobre